Alô, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso café pericial. Enquanto aguardamos a conexão de outras pessoas, eu vou comentar um pouquinho do que se trata esse o nosso café pericial. Então, para quem não sabe ou acabou de se conectar, o café pericial pretende, já há mais de 2 anos, pretende ser um espaço de debate. Ele nasceu e foi criado aqui na nossa fanpage, justamente para compartilhar, para debater assuntos que tenham relação direta com a atividade do perito judicial, principalmente. Ao longo desse tempo surgiram dúvidas, surgiram perguntas, e a gente tenta, através dessa transmissão, poder responder a essas perguntas. Eu acredito que seja um espaço de muita importância e de muita utilidade, porque justamente ela conecta e ela esclarece algumas dúvidas. Nesta oportunidade a gente vai tentar responder uma grande questão, uma grande dúvida, que é se o perito criminal, quando a gente fala de perito criminal, a gente está falando da mesma coisa que sendo o perito judicial. Essa é uma coisa que surge quase de maneira cotidiana no meu dia a dia, quando me perguntam: você é perito, você faz o quê? Eu sou perito judicial. Ah, você é perito criminal. Até então, eu acho que não seria, ou não representaria nenhum tipo de problemas se esse fosse o problema da sociedade em geral. Agora, quando essa dúvida traspassa a sociedade e já vai para um âmbito muito mais específico, como o âmbito judiciário, aí a coisa, o desconhecimento já me resulta um pouco mais preocupante. Então, foi por isso que a gente decidiu fazer essa live, para que vocês conheçam qual a diferença entre o perito judicial e o perito criminal, ou o perito criminal e o perito judicial. Será que a gente está falando realmente da mesma profissão, da mesma função? São sinônimos isso aí? Então, para você que acabou de entrar, eu vou pedir, enquanto, como falei, aguardamos a conexão de mais pessoas, que se você acredita, ou se você crê que essa live, que esse o nosso café pericial possa resultar importante para um amigo seu, compartilhe. Você tem ali embaixo a opção de compartilhar. Então isso vai aparecer na sua timeline e outras pessoas também poderão acompanhar essa nossa transmissão. A outra coisa que eu queria comentar com vocês, antes de dar início ao assunto especificamente, é contar de antemão que a gente essa semana está abrindo uma representação do nosso escritório, que todo mundo conhece e que eu vou apresentar também para vocês, do nosso escritório em Minas Gerais. A gente já tem um representante. Nós vamos vamos oficializar essa representação em Minas Gerais. O nosso amigo Robson é quem está na frente do escritório da nossa representação em Minas Gerais, e essa semana ou a semana próxima, vocês que curtiram a nossa fanpage vão poder conhecer mais e vão poder ter essa oportunidade. Enquanto a modalidade, como é que vai ser a modalidade dessa live? Essa live não pretende ser muito longa. Eu pretendo que seja mais ou menos de 40 a 45 minutos, e depois disso a gente vai deixar aberto a possibilidade de mais ou menos 10, 15 minutinhos para que você se ficou alguma dúvida, pergunte, A gente vai estar respondendo a sua pergunta. Então, eu sou Roberto Mezzaniela. A minha formação universitária superior
é de bacharel em criminalística e criminologia. Eu levo atuando aqui no Brasil como perito judicial e como assistente técnico há mais de 19 anos, em diversas áreas da criminalística. No nosso escritório a gente faz perícia grafotécnica, faz perícia em acidente de trânsito, faz perícia balística, faz perícia datiloscópica também. Sobre minha formação especificamente, eu vou comentar mais ao longo da nossa live aqui, do nosso café pericial, porque justamente tem muito a ver com o assunto que hoje vamos estar tratando aqui no café pericial. Então, como eu comentei, eu, além de estar trabalhando como perito judicial, sendo nomeado tanto na esfera estadual quanto na esfera federal, também atuo como assistente técnico. Isso é outra área também de trabalho, ou outra área de atuação que o perito tem. E também já fui assistente técnico nas Nações Unidas, que foi um trabalho desenvolvido com peritos criminais aqui do Brasil. Tá? Então, o tema que hoje nos ocupa, como eu falei no início, é se a profissão de perito criminal é a mesma que a do perito judicial. Se você conhece a diferença. Como é que surgiu esse assunto? Por que eu decidi trazer isso para vocês hoje? Quem me conhece sabe que eu me desempenho o trabalho como assistente técnico. Eu acabei inclusive de contar para vocês. O trabalho de assistente técnico me levou e me leva muitas vezes a participar como testemunha qualificada em audiências, principalmente na esfera criminal. E quando esse desconhecimento se apresenta especificamente numa audiência ou na frente de autoridades judiciárias ou de magistrados, aí é que, para mim, principalmente, representa um grande problema, porque não é só confundir duas profissões, sino também confundir o trabalho específico que cada um faz. E disso se trata essa live, de explicar qual é o trabalho do perito criminal e qual é o trabalho do perito judicial. Para que vocês entendam o perito criminal, a primeira grande diferença entre o perito judicial e o perito criminal é que o perito criminal, primeiro, ele é um funcionário público, seja ele estadual ou seja ele federal. O que significa isso? Que para ser perito criminal, a pessoa deve primeiro passar um concurso público. Se abre um edital, a pessoa interessada que tem um curso superior em alguma das áreas que o edital está pedindo, presta concurso. Se ele passa, ele é destinado ou ele passa para cumprir funções dentro de algum instituto de criminalística ou dentro dos IGP também. Isso vai depender claramente de cada estado. Mas essa é a primeira grande diferença entre o perito criminal e o perito judicial. E eu vou, infelizmente ou felizmente, vou fazer sempre essa diferença. Fundamentalmente porque o trabalho é diferente. Meu trabalho é diferente do trabalho que o perito criminal faz. Sem desmerecer, claro, cada trabalho, eles são completamente diferentes, e é essa informação que eu quero passar, para que justamente quando você que faz parte do âmbito judiciário, ou você que está querendo concursar, ou você está querendo entrar na área pericial, porque simplesmente sempre gostou dessa área, entenda qual que é o trabalho do perito criminal e qual é o trabalho do perito judicial, para que não exista essa confusão. Então, o perito criminal, como eu falei, é aquele profissional com um diploma de nível superior, que passou um concurso público e que está integrando
o quadro de profissionais dos institutos de criminalística ou dos IGP, dos Instituto Geral de Perícias. Como eu falei, vai depender de cada estado. Agora, o perito judicial, ele tem que ter também um diploma de nível superior, principalmente. Ele tem que ter um conhecimento especializado da área na qual ele vai trabalhar, tanto como perito judicial, quanto como assistente técnico. Por quê? Porque quando você se cadastra no judiciário do seu estado, ele vai... os próprios requisitos justamente são que você digitalize seu diploma de nível superior, que acredite que você tem conhecimento específico naquela área na qual você pretende trabalhar. Então essa é a grande diferença. E vamos primeiramente sintetizar ou resumir. O perito criminal, ele também é um profissional graduado, só que ele passa um concurso público e ele passa a ser funcionário do Estado. Agora, o perito judicial, ele também precisa de um diploma de nível superior para poder atuar e para acreditar justamente o conhecimento que ele tem nessa área, que ele vai produzir um elemento de prova importantíssimo. Eu sempre falo isso, que além de você gostar da profissão, de você gostar das ciências forenses, você tem que ser ciente da responsabilidade que a sua assinatura tem, que a responsabilidade que seu parecer técnico, que o laudo pericial que você assinou tem dentro de um processo judicial. Isso é uma coisa que sempre a gente tem que ter em mente para entender a responsabilidade que cada um tem dentro da sua área. No meu caso, como eu falei no início, eu sou formado como bacharel em criminalística e criminologia. No Brasil, infelizmente, não existe essa carreira como curso superior. Tem carreiras ou graduações de nível técnico que, infelizmente, pelo menos para quem está pretendendo ser ou atuar como perito criminal, concursar como perito criminal, pelo que eu tenho entendido e lido bastante, não tem ainda um edital que abranja essa graduação ou essa graduação de tecnólogo ainda aqui no Brasil. Pelo menos eu tenho pesquisado bastante em relação a isso. Eu sei que tem uma universidade que está oferecendo esse curso à distância, e que, infelizmente, se você está fazendo isso, está pretendendo entrar fazer um concurso público, tem que ficar ligado no edital para ver se essa graduação de tecnólogo é necessário para cobrir aquele edital. Outra das grandes dúvidas que existe em relação principalmente à perícia criminal, ao perito criminal, é quais são as áreas mais contempladas nos editais. E eu pesquisei também bastante nesse sentido, e eu vi que dentre a maioria dos editais dos diferentes estados, a carreira que mais é requerida nos editais é a de farmácia. Essa sempre os editais estão pedindo a carreira de farmácia ou farmacêutico. A outra grande é a graduação em química, e a terceira é a da engenharia civil. Também é uma área que o edital compreende justamente para que a pessoa possa prestar concurso para perito criminal. A outra grande dúvida é a questão de aquele que está formado em direito pode fazer concurso para perito criminal. A resposta, pelo menos que eu saiba, é não. O formado em direito, o que ele pode fazer ou poderia fazer, na realidade, é o concurso público para delegado de polícia. Agora, para perito, isso não é possível. A outra grande diferença entre uma profissão e outra, e antes de passar a essa grande diferença, eu vou
pedir para aquelas pessoas que estão conectadas que, por favor, compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também possam assistir e possam acompanhar essa live e, de repente, possam também perguntar se tiverem alguma dúvida. Então, como eu falei, para outra grande diferença entre uma profissão e outra é o trabalho que cada um desenvolve. Por exemplo, o perito criminal é aquele profissional que se encarrega da coleta de dados e de evidências no local de um crime, onde aconteceu um crime. Isso é uma tarefa que diferencia muito as duas profissões. A outra vez me perguntaram, inclusive numa audiência, fui bastante intimado ou inquirido nesse questionamento principalmente, e eu estava atuando como assistente técnico. Por isso, foi uma das razões pela qual hoje a gente está falando sobre isso. Porque o perito criminal é aquele profissional, o único profissional na realidade, que pertence ao IGP ou ao Instituto de Criminalística, que é o encarregado de fazer a coleta das evidências ou dos vestígios no local do crime. Tá? Ele é o profissional que vai até o local, ele vai registrar o local, ele vai registrar fotograficamente e detalhadamente todos os indícios que ele encontra nesse momento, ele vai levantar toda essa informação e essa informação vai ser levada para o Instituto de Criminalística ou para seu local de trabalho. É ali onde ele vai fazer uma análise dessa informação e com essa análise e essa interpretação desses vestígios, é ele que vai emitir um laudo e vai fornecer essa informação para o magistrado. Por isso a importância, e volto a ressaltar, a importância que tem a sua assinatura, a sua assinatura final naquele laudo. Eu sempre digo, você tem que ser ciente de que pode, claro, se você não tem essa responsabilidade, você pode estar colocando um inocente na cadeia ou um delinquente na rua. Então a gente tem que entender a responsabilidade que a nossa função tem, tanto na parte criminal quanto na parte judicial. Agora, o perito judicial ele não vai ao local de crime. Isso você tem que entender muito bem, porque a maioria das pessoas hoje se inscreve num curso de perícias, porque existem muitos no mercado, acreditando que ele vai ir até o local de crime, vai fazer o levantamento dos vestígios, vai fazer a mesma coisa que fazem no CSI. Mentira! Isso nunca o perito judicial vai poder fazer. Isso é uma atribuição exclusiva do perito criminal. Agora, como perito judicial, aí a questão é completamente outra. Geralmente, a gente, como perito judicial, é nomeado pelo juiz em sede civil. Tá? Quando o juiz precisa de conhecimentos técnicos que vão além do conhecimento jurídico que ele tem, ele vai nomear um perito da sua confiança. Vai procurar no seu registro de peritos um profissional que esteja habilitado para aquela área, ele vai nomear, as partes vão poder indicar assistentes técnicos e vão poder subsidiar ou vão poder perguntar através dos quesitos o que o perito judicial vai fazer, além, obviamente, do quesito principal, que aquele que o juiz manda. Quando ele nomeia, ele já determina qual será a função do perito judicial. Tá? Como eu falei, o perito judicial, então, é nomeado pelo juiz para atuar em sede civil. Tá? As partes podem indicar seus assistentes técnicos. Ali é outra área também de trabalho que o profissional em determinada área ou naquela área que vai ser produzida a prova vai poder entrar como assistente técnico.
Isso é importante para você que é advogado. Quando você vai, ou quando você precisar de um assistente técnico, tente que aquele profissional seja um profissional habilitado para emitir um laudo naquela área. Quer dizer, se se trata de perícia grafotécnica, o seu assistente técnico tem que ter conhecimento em perícia grafotécnica, para que possa acompanhar o trabalho do perito judicial, para que possa questionar o trabalho do perito judicial, caso ele tenha ou não tenha feito, ou não tenha aplicado a metodologia que deve aplicar nesse caso. Então, essas são algumas das grandes diferenças entre o perito criminal e o perito judicial. E isso eu quero que fique bem claro, que além de justamente ter um trabalho completamente diferente, o perito judicial, por exemplo, ele necessariamente ele vai trabalhar como assistente técnico com o material, com a perícia criminal, ou com um laudo pericial criminal que o perito, olha só a confusão de termos também que existe aqui. Para deixar um pouco mais claro, quando eu sou contratado como assistente técnico, eu vou colocar meu exemplo, quando eu sou contratado como assistente técnico, a primeira coisa que eu vou pedir é justamente são os laudos emitidos pelos peritos criminais, porque justamente são eles os que fazem o levantamento de vestígios no local. São eles, ou nesse laudo eu vou encontrar o material que eu vou precisar para emitir um parecer técnico nesse sentido. Então aqui, já você vai vendo que tem vários termos usados que são diferentes, pelo menos escutando eles, laudo e parecer. Deixando assim bem claro e de maneira bem sucinta, quando a gente fala de laudo, é aquele material produzido por um perito criminal ou por um perito judicial dentro de um processo. Quando falamos de parecer técnico, é aquele material ou aquele resultado das análises do assistente técnico ou do perito particular contratado por alguma das partes. Então, assim, basicamente, no seu conteúdo é praticamente a mesma coisa, só que no nome radica a diferença, tá? Então, voltando para quem acabou de entrar na nossa live, a gente está fazendo esse café pericial, que é um espaço que a gente tem há mais de 2 anos, justamente para debater acerca da diferença que existe entre o perito criminal e o perito judicial, porque uma coisa que recorrentemente surge, ou pelo menos comigo, e vocês poderão me dizer ao longo dessa live se com vocês também acontece. Quando acontece comigo, se essa dúvida surge de um papo informal, de uma reunião informal, eu até deixo passar, porque eu entendo que nem todas as pessoas conhecem o trabalho do perito em si. Então, imagina conhecer a diferença entre um perito criminal e um perito judicial. Agora, quando esse desconhecimento já vai para um âmbito mais específico, como uma audiência, ou dentro de um processo, ou numa reunião com um promotor ou com um advogado, ali a coisa é diferente, porque o profissional que contrata um assistente técnico, ou um perito particular, ou um perito judicial, ele tem que saber o trabalho que esse perito faz. Isso é fundamental. Primeiro tem que saber o perito, porque você não vai contratar um perito que não sabe o que ele faz principalmente. E aí uma dica importante para os advogados principalmente, quando você for contratar um assistente técnico, isso eu já falei no início, pergunte a esse profissional se ele tem diploma
naquela área, se ele pode acreditar conhecimento naquela área na qual ele irá atuar. Isso é fundamental, porque ele vai estar não defendendo seus interesses, porque o perito não defende, o perito não acusa, o perito apresenta a conclusão do seu trabalho científico, e ele vai ser científico na medida de que o perito aplique justamente a metodologia específica para esse caso. Então, voltando ao início, porque eu estou vendo que muita gente acabou de se conectar, a gente está falando sobre a diferença entre o perito criminal e o perito judicial. A primeira grande diferença entre eles é que o perito criminal, é um profissional graduado numa determinada área que prestou um concurso público e que passou um concurso público e que passou a integrar os quadros de peritos da Polícia Civil, já seja no IGP, nos Institutos Geral de Perícia, ou nos institutos de criminalística que estão espalhados ao longo do país. Já o perito criminal, ele não precisa de prestar concurso público, ele precisa de um diploma de nível superior, ou pelo menos que acredite a especialidade na qual ele vai trabalhar, e dessa forma ele vai se cadastrar como tal no site do Judiciário do Estado. Ele vai cumprir, além do diploma, ele vai cumprir com outros requisitos que o TJ do seu estado determina para que ele trabalhe, para que ele seja cadastrado como perito judicial. A partir desse momento, ele já se encontra legalmente habilitado como para ser nomeado como perito judicial quando o juiz precisar de um perito judicial. A outra grande diferença, é claro, é a questão econômica. O perito criminal, ele vai ter um salário fixo mensal, porque ele faz parte do quadro de funcionários públicos, já seja estadual ou federal, porque tem também peritos criminais federais que formam parte da Polícia Federal. Agora, o perito judicial, ele não tem um salário fixo, ele cobra honorários por cada trabalho que ele desenvolve. Essa também é uma grande diferença. Por que também é importante que você conheça a diferença entre o perito criminal e o perito judicial? Porque hoje em dia, no mercado, e isso é fácil, você entrar na internet e você vai ver que muitos oferecem cursos de perito criminal. Não existe a carreira de perito criminal como tal, não existe uma graduação como tal. Como eu falei, para ser perito criminal você tem que ter um diploma de nível superior, passar um concurso, e aí depois de que você passa o concurso, você vai ter a formação específica na área de criminalística, e depois você vai ser encaminhado para alguma das áreas do Instituto de Criminalística ou do IGP para que possa desenvolver seu trabalho. Então, era mais ou menos isso que eu anotei aqui. Para quem acabou de entrar, eu quero contar que essa semana nosso escritório, que é Forensic Consultoria Limitada, ou Consultoria Pericial, como todo mundo conhece, que tem sede aqui em Florianópolis, está abrindo uma representação em Minas Gerais, na cidade de Montes Claros, e a partir da semana que vem, para quem acompanha nossa fanpage, vai ficar sabendo, porque vai ter mais detalhes acerca disso. Então eu fico agora disponível para as perguntas. Eu vou tentar ver aqui se já existe alguma pergunta. Aqui estão perguntando se existe algum curso de especialização para perito judicial. Existem muitos de pós-graduação, principalmente, que eu conheça de pós-graduação. Em Florianópolis tem de perícia criminal, e agora o INFOR, que é o Instituto Nacional de Perícias Forenses, está lançando um curso de especialização em perícia grafotécnica e perícia documentoscópica,
que, pelo que eu tenho lido, tem vários especialistas nacionais que propinaram críticas muito boas à grade curricular dessa especialização, mas essa que eu falei agora, a última, é específica para uma especialização em perícia grafotécnica e documentoscopia, que já é para aquele que já está atuando como perito judicial nessas duas áreas e pretende fazer uma especialização onde pelo que eu vi pela grade, vai ter bastante horas práticas, que é o que interessa para o perito. Por isso que eu sempre, de alguma maneira, critico os cursos online ou à distância de perícia, principalmente porque perícia é uma coisa que você tem que estar no dia a dia com ela, na teoria e na prática, tem que estar sempre acompanhado. Agradeço os cumprimentos. Que mais? Se você tiver alguma pergunta, por favor, eu vou pedir para você escrever ali embaixo, né? Deixa eu ver aqui. Agradeço a todos os cumprimentos. Então, assim, eu acredito que se não estou tendo muitas perguntas, isso me leva a pensar de que a explicação foi o mais clara, concisa e concreta possível, que foi justamente o objetivo desse café pericial, dessa transmissão, de deixar claro que o perito criminal não faz a mesma coisa que o perito judicial, que são duas profissões que as duas sim trabalham com as ciências forenses, só que a posição, o lado de cada uma deles é completamente diferente. Eu não posso dizer que o trabalho do perito criminal seja mais importante ou menos importante que o trabalho do perito judicial. São coisas diferentes. O perito criminal ele tem uma tarefa importantíssima, que é o tratamento e o relevamento e o registro do local do crime. Por que é importante? Porque justamente é a ferramenta que o perito judicial, no caso, deve ter sempre nas mãos para iniciar seu trabalho, se ele é contratado como assistente técnico. Agora, o perito judicial, por sua parte, ele é nomeado dentro de um processo civil, e aí ele vai produzir um laudo naquele assunto técnico que o juiz determinou. Tá? Essa é a grande diferença. Aí uma vez que ele aceitou o encargo judicial, ele vai propor seus honorários, e a partir disso já começa o caminho do perito judicial. Diferente do perito criminal, que eu já falei, ele tem um salário fixo, mas ele é chamado tanto pelo delegado de polícia quanto a promotoria para justamente, quando acontece um crime, fazer aquele registro do local, o levantamento dos vestígios, para que depois eles sejam levados ao laboratório e sejam analisados e sejam interpretados por sobretudo, tá? Então essa é a grande diferença. Se não tiverem mais perguntas, né, Luana, agradeço muito pelo cumprimento. Você tem sido uma aluna. No mês de dezembro eu fui convidado como professor para uma aula para um curso, na realidade, prático de grafotecnia, que em qualquer momento ele vai novamente ser ministrado. Então fiquem atentos para aquele que acompanha nossa fanpage. Peter está perguntando, também a questão da fé pública e a necessidade da ata notarial. É verdade, tanto o perito criminal quanto o perito judicial, eles têm fé pública quando eles estão desenvolvendo seu trabalho. A necessidade da ata notarial, eu não sei, mas se você puder me explicar ali, eu consigo mais ou menos entender a ideia. Mas a fé pública também é uma coisa que
os dois deveriam ter ou ser cientes da importância que eles têm como uma ferramenta importante que a justiça tem justamente nas suas mãos, tá? Isso é importantíssimo. Que outra coisa ficou? Eu falei que as áreas mais contempladas nos editais, para quem está pensando em fazer prestar concurso público para perito criminal, é a de farmácia, a de química e a terceira, eu coloquei só as três mais importantes, é a da engenharia civil. A de... Não existe mais vagas, não existe mais editais generalistas, assim, que tem todas as profissões. Pelo que eu tenho pesquisado, a última me parece que foi do Paraná, que tinha muitas carreiras. Hoje em dia já são muito mais específicas, dentre elas aquelas que eu já citei. Os profissionais em direito não podem concursar para perito criminal, sim para delegado. O Peter se refere aqui, ele utiliza a ata notarial nas coletas, na forense digital, para dar fé pública ao processo. Quando o perito judicial desenvolve seu trabalho, ele já tem a mesma fé pública que o perito criminal tem, quando ele desenvolve seu trabalho como perito judicial. Tá? Quando ele desenvolve seu trabalho como assistente técnico, é claro que ele deve trabalhar na maior inserção e tentando sempre, obviamente, as conclusões que ele chegou naquele laudo sejam baseados e fundamentados na metodologia científica da área da qual ele está trabalhando. Eu não posso falar muito da área digital, porque não é a minha área. Eu falei que a minha formação é como criminalístico e como criminólogo. Não faz parte da minha formação universitária a área digital, nunca esteve dentro da grade curricular. Quando a gente precisa de perito nessa área, a gente procura ultimamente tem muita demanda assim, nessa área, para quem está interessado, seria interessante também apostar mais, porque é uma área que está crescendo muito. Então, peço mais uma vez para vocês compartilharem essa live, nas suas timelines, para que outras pessoas vejam e de repente deixem suas perguntas, para que ao longo da semana eu responda se ficou alguma dúvida. Mas eu fico agradecido pela companhia de todos vocês. Se vocês considerarem que tem algum assunto interessante para ser esclarecido, podem deixar aqui na fanpage, que a gente vai tratar no próximo café pericial. Eu aproveito também, me passa por favor isso. Eu aproveito para quem não sabe, há um ano eu lancei meu livro, que justamente o livro se chama Criminalística para Criminalistas, Criminólogos e Peritos Judiciais. Nele eu faço uma exposição da criminalística. Eu apresento, na realidade, a criminalística para quem não conhece muito da criminalística, para quem desconhece o que é criminalística e para quem não conhece justamente isso que a gente está falando agora, o trabalho do perito judicial e o trabalho do perito criminal. Então, ele foi editado, está sendo vendido pela editora E+, editora, tem um site, inclusive, onde vocês, caso tenham interesse, podem comprar esse livro. Não sou eu que vai dizer se ele é interessante ou não, são vocês, os que leram até agora. Eu recebi críticas muito boas, porque justamente, como eu falei no início, ele apresenta a profissão de perito judicial, que é o que eu desenvolvo no meu dia a dia, de maneira muito prática e muito simples, tá? Então, agradeço a todos e até breve.